Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast corporativo que traz para você gestão, inovação e sustentabilidade. Um tema que, aliás, nos é muito caro e que vamos explorá-lo hoje. O nosso tema é economia azul. Afinal de contas, o que é economia azul? Vamos dar só um briefingzinho de leve. Lembrando que 95% do comércio exterior realizado pelo Brasil é via marítima. 20% do PIB tem origem onde? No oceano, evidentemente. 95% do petróleo vem do mar, assim como 45% do pescado nacional também é extraído da água salgada. O mar territorial brasileiro ele tem uma jurisdição de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Não é pouca coisa isso. É um pouquinho mais do que a metade da nossa massa terrestre, para se ter uma ideia. E como se tudo isso não fosse o bastante, não custa nada lembrar que pelo menos 70% do oxigênio que respiramos no planeta Terra vem do mar. Para tratar desse assunto, nós trouxemos um convidado especialíssimo, que não é exatamente um Popeye, mas ele vive do mar, no mar, olhando para o mar, e foi praticamente do mar que ele saiu hoje para vir direto para cá. É Edmar Moraes, o nosso convidado. Obrigado, Edmar. Obrigado pela recepção, obrigado aí por suas Obrigado palavras. você pela gentileza, que eu sei que você passou ansioso pelo programa, ficou a noite inteira na fila da balsa para chegar em São Paulo antes do sol amanhecer, foi isso mesmo? Eu saí, o sol já estava brilhando, mas na expectativa, utilizando a tecnologia, né? A gente estava monitorando quando a balsa estava aberta a travessia, ou fechada, né? No caso, ontem ela ficou fechada durante um bom período, por causa de neblina. Depois entrou um vento sudoeste ali também que impediu ela de voltar à operação. Esse homem, seguramente, ele está revolucionando um pedacinho do litoral norte do estado de São Paulo. O local onde ele mora é um lugarzinho chato, chama-se Ilhabela. Então vamos Que lá. todos os lugares fossem chatos iguais de Ilhabela, né? Que maravilha que seria, né? Dá até letra de música isso. O Edmar ele é um executivo que já passou por grandes empresas como a CESA, Cisco, a Sinamídia, entre outras. Ele é formado em processamento de dados, tem pós-graduação em administração de empresas, tem uma boa experiência internacional e ele é o fundador e CEO do Ilha Hub. Conte-nos o que é o Ilha Hub e por que Ilhabela. Tá bom. O Ilha Hub é o primeiro hub de inovação focado em economia azul. Depois, eu posso explicar ali, né, o que que é o conceito de economia azul. Ilhabela é simplesmente porque a gente mora lá, mas a gente tem um âmbito global, né? Quando a gente olha para o oceano, é impossível não olhar o planeta inteiro. Então, assim, dentro da nossa comunidade, o que que é dentro desse hub de inovação, a gente conecta, né, diversos setores e atores. E aí a gente utiliza, através da inovação, com um plano de fundo Economia Azul, que é encontrar na natureza a solução para os nossos problemas. Depois a gente pode comentar um pouquinho Aliás, você mais podia sobre falar isso. agora, eu dei uma rápida pincelada só em economia azul. Quais são os setores que abrange, os que estão mais expostos, os menos, enfim. O conceito de economia azul é encontrar na natureza a solução para os nossos próprios problemas, né? Os problemas que a gente gira, e depois posso dar um exemplo sobre isso. E um dos nossos grandes objetivos é devolver para a natureza, né, o que a gente vem reutilizando ali e extraindo dela. Então, a gente tem um conceito de win-win-win, que é ganha o indivíduo, ganha a sociedade e o meio ambiente tem que ganhar. A gente tem que tirar essa ideia, né, que a gente vem do passado, de que a gente está explorando um planeta finito em conceitos
infinitos, né? A gente obviamente tem que falar em desenvolvimento econômico e geração de riqueza, mas a gente tem que levar em consideração que o planeta é finito. Aqui tudo se transforma. Então a gente tem que fazer com que tenha as riquezas, geração de riqueza, mas não necessariamente uma destruição do nosso planeta, né? Então a gente devolver. Então conceitos como compensação de carbono a gente utiliza para emissão zero, né? Para que a gente nem tenha emissão mesmo. Questão de neutralização também pode ser um objetivo. E quando a gente olha assim para o oceano, como você comentou, de 70% a 80% do sequestro do carbono no planeta é feito através do oceano. Então, um conceito de economia azul, se você faz produção de algas e você ajuda a sequestrar carbono, ao mesmo tempo essa alga pode ser transformada em biocombustível e aí, obviamente, geração de energia através de Quer dizer, biocombustível. as algas têm uma importância fundamental nesse processo de desenvolvimento e de preservação do planeta, mas elas são pouco divulgadas, elas são pouco estudadas ou pouco exploradas. Acho que tudo isso que você comentou, e aí é onde que a gente olha e verifica isso como oportunidade. Nós temos no Brasil excelentes universidades, excelentes pesquisadores, com excelentes pesquisas já comprovadas que ainda não foram aplicadas. E aí onde é que entra o Ilha Hub, de buscar essa pesquisa, entender com o professor pesquisador de como que aquilo pode se transformar em um negócio, como que a gente pode aplicar aquilo e fazer com que haja geração de riqueza nas localidades, né? Você tem empresas, são startups, que são associadas ao Ilha Hub. É, pode ser as startups, então a gente transforma uma ideia em um negócio. Se esse negócio ele é escalável em âmbito, né, assim, que eu digo em âmbito global, e aí você pode utilizar o termo startup, mas pode ser simplesmente uma pesquisa que a gente vai juntar com outro, um professor. Você faz a função de incubadora também? Também. E aí a gente tem a outra ponta de que assim, não adianta você falar sobre inovação, fazer inovação, ter um contato diretamente com a pesquisa, com a universidade, com o professor, com o estudante, se você não tem o comprador de inovação do outro lado. Que, em geral, o comprador de inovação, ela pode ser as empresas. Elas, assim, em muitos dos casos, ou o governo, né, assim, também é um outro exemplo. Mas as empresas, elas têm que fazer a compra da inovação e aí a gente está falando de inovação aberta e um trabalho de um hub de inovação é entregar exatamente a solução que essa empresa venha buscar no mercado, né? Como literalmente um conector. As empresas já estão buscando o Ilha Hub ou você que está indo atrás das empresas? Como é que funciona a mecânica de... É vice-versa, né? Então a gente tem momentos em que a gente busca as empresas e a gente Eu digo, chama quando isso. eu falo você, eu estou me Sim, referindo à sim, sua a equipe, é comunidade, sim, evidente. eu entendo e eu te explico. Então, assim, a gente tem, a gente obviamente tem como clientes algumas empresas, ok? Que elas nos contratam exatamente para que a gente leve inovação a eles e Você identifica o processo de inovação para levar para eles, é isso? exatamente. Não adianta a gente falar sobre inovação sem a gente entender o que essas empresas desejam. E aí, alguns podem chamar isso de solução de problema, outros podem chamar isso de dor, mas a gente pratica a oitiva, que também faz parte da inovação, a gente escuta o nosso cliente, baseado nas suas necessidades, a gente cria um programa de inovação especificamente para eles. E em alguns casos, até a busca dentro do mercado por uma ideia, por uma pesquisa, para utilizar, para dar o retorno esperado para esse comprador de inovação. Que setor exatamente que faz a gestação do maior número de projetos? Tem Ó, algum específico? eu, Sempre tem algum que se destaca um pouco mais, ou mais de um, né? sim, nós mapeamos em Economia Azul 27 verticais, 27 setores. Tá? E aí a gente está falando sobre o setor portuário, o setor de aquicultura, setor de algo, né, de cultivo de alga, setor de logístico, né, que obviamente tem a ver com porto, mas o porto também tem outros aspectos, óleo e gás, né, então você tem toda uma extração de óleo e gás que você faz na economia do mar, depois a gente pode diferenciar um pouquinho sobre isso, mas o envolto daquela extração de petróleo, ela tem que ser de forma a devolver ali algo para a natureza e não, obviamente, danificar Isso ali o daí é uma oceano. preocupação recente, né, Edmar? Sim, Porque sim. antigamente se fazia de qualquer jeito, né? É, Antigamente eu digo coisa até de uns 50 anos atrás, 40.
O pessoal olhava muito a questão financeira, né? O que é viável economicamente, né? O que Faz e acabou. exatamente. Aí a Quer gente dizer, e também, a, e a natureza não fazia parte desses ativos, né? exato. E aí nos anos 2000, até antes um pouco, né? Assim, algumas empresas, principalmente listadas em bolsas e até por sujeitas a punições, tiveram que ter práticas, né, ESG, né, um ambiente, olhando o meio ambiente, olhando o social e, obviamente, ter práticas de governança, porque todas as coisas estão associadas. E agora, o conceito de economia azul, ele vai um pouquinho mais além disso, né? Devolver para a natureza isso que é o que a gente tá gerando, né? Vocês trabalham no processo de conscientização dessas comunidades também? Sempre, sempre. E aí a E vocês gente fazem individualmente, vocês fazem parceria com empresas, fazem parceria com prefeitura, governo do estado, universidades, como é que funciona Eu vou isso? usar meu plano de fundo aqui da camiseta de Vamos que é lá, o por seguinte: favor. tudo é um ecossistema, né? Então nada funciona sozinho e isoladamente. Então a gente sempre fez o convite a governos, às universidades, às grandes empresas, né? E obviamente ali aos pesquisadores, aos empreendedores. E aí, junto com parceiros, por exemplo, como o Sebrae, como o Fatec, até mesmo como você, Nelson, né? Assim, de divulgação e conceito. A gente tem o Nesp como nosso parceiro, nós criamos o Corredor Azul. O Corredor Azul é um conjunto de boas práticas, obviamente sustentada em uma governança, para a gente replicar essas boas práticas em todo o litoral brasileiro. Então, nós. Ele começou com uma denominação de Corredor Azul Paulista, foi isso? Correto. Porque era quando a gente começou junto com o William Hub, o Sebrae, São Paulo e a Unesp, a gente estava olhando O estado de São Paulo, para o no estado primeiro de São momento. Paulo. Só que eu comentei que o William Hub tem um aspecto oceânico. Sim, Então, e o oceano não tem fronteiras, né? não tem, não tem. É um único oceano, né? Por mais que a gente o denomine em três. Depois a gente pode fazer. Inclusive vai ter o São Inclusive, Paulo. isso daí é uma definição da ONU, né? Exato. Somos um único A oceano. propósito, nós estamos na década do oceano ainda, né? Sim, Até 2030, não é até isso? 2030, com objetivos muito específicos, né? E aí, obviamente, é algo extremamente importante que a gente tem que olhar. Desculpa, eu te cortei. Vamos Não, não. voltar para o corredor azul. Antes de voltar ao Corredor Azul, já que a gente está entrando no outro assunto, de 18 a 22 de setembro, haverá em São Paulo o São Paulo Ocean Week, que é uma liderado ali pelo Alexander Turra da USP, né, junto com a cátedra também ali com a Unesco. Então os convido ali para participar desse evento que é extraordinário, aonde a gente junta a universidade, a gente utiliza as empresas, a gente leva os estudantes ali para aprender na prática, e aí a gente está levando ali um pouquinho de inovação, como que a gente pode juntar todas essas coisas em algo sustentável. Lembrando que o professor Alexander Turra é um dos maiores especialistas do país em oceanografia. Ele é titular da USP e com reconhecimento internacional. Exatamente. Muito respeito, Baita parceiro, né, Edmar? muito, 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 muito. E meu abraço, Turra, e a gente se vê aí em alguns dias. Mas voltando ao seu ponto ali do Corredor Azul, a gente começou olhando para o estado de São Paulo, por causa da abrangência do Sebrae São Paulo e da Unesp, mas a gente conseguiu fazer fóruns, né, de economia azul e ajudar outras cidades nesse sentido de desenvolvimento da economia azul. Então a gente já teve em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, ajudando ali a turma da FURG e também do professor Arthur Gibon, também, que é outro parceiraço, né, do Ilha Hub. Obviamente falando ali de ações portuárias, Ao professor logística. Arthur também o nosso abraço, o nosso respeito e carinho pelo seu trabalho. Legal. E aí eu já estive também em Santa Catarina para falar ali sobre a extensão desse corredor ali, com algumas ações, eh, junto com o Fernando Gomes, que também é outro parceiraço do Ilha Hub, da comunidade de Economia Azul. Estivemos no Rio,
E aí estamos expandindo, né? Estamos conversando ali com o pessoal da Bahia também. Então a ideia é criar essa governança, criar essa comunidade, fazer com que haja geração de riqueza, e aí nós estamos falando de monetária cultural, para que fique nas localidades. E aí Porque aí a geração de riqueza, você vai falar de comunidade local, você vai falar de pesca, de preservação, de turismo, não é isso? Exatamente. E eu posso usar um exemplo aqui de restauração de manguezais. Nós estávamos conversando com uma empreendedora de que ela tem uma metodologia já aplicada para restauração de manguezais. E restauração de Já manguezais, é possível fazer uma restauração decente? sim, exatamente, com um Que planejamento, com bela uma notícia, ação. hein? Então, você consegue fazer essa restauração e por que não, obviamente, utilizar tecnologia para fazer esse rastreamento disso e assim, e por que não vender crédito de carbono, restaurando o meio ambiente? E aí você faz com que haja os ganhos locais para aquela comunidade e a empreendedora que desenvolveu isso também merece ela receber um royalties. Os manguezais são fundamentais, né? É Sim, o que se costuma chamar de berçário, né? isso. Berçário da vida, né? Exato. E o Brasil, eu não lembro o número especificamente agora, mas ele tem uma grande parte dos manguezais aí do planeta, né? Então, é algo que a gente tem que olhar com muito carinho também. É, e ficar de olho em certas construtoras que às vezes, de maneira inescrupulosa, acabam com manguezais para fins imobiliários, né? Aí, Colocando o lucro à frente da natureza ao invés de integrar, né? aí eu vejo isso como uma oportunidade, porque quando a gente está falando isso com grandes construtoras de aplicação de economia azul, é porque não, a gente está utilizando energia eólica para fazer a própria geração de um condomínio, por exemplo, e aí, obviamente, utilizando ali, né, assim, Na verdade, é os trabalhar com mais benefícios. inteligência, né, Edmar? Pode ser, mas que tenha desenvolvimento, assim, né, que possa ter esse desenvolvimento Desenvolvimento integrado, econômico, né? exatamente, e a gente conseguir ali, né? E hoje já é possível, né, fazer isso, já é, As construtoras, de uma maneira geral, elas estão mais sensíveis ao diálogo sem dúvida, sem por dúvida. consciência própria ou por pressão da comunidade? Olha, nunca sentei na cadeira do lado de lá, eu não posso falar por eles, Nelson, mas se depender da gente, vai pela conscientização. Vocês fazem um trabalho bastante legal. Me fala um pouco dos parceiros que você tem hoje. Quais são algumas das empresas, evidentemente, e que trabalho elas têm feito? Olha, hoje a gente tá fazendo um trabalho muito diretamente com o Sebrae. O Sebrae faz parte do Sistema S, mas o Sebrae está tendo uma atuação muito voltada ao desenvolvimento do empreendedor. Sempre teve, na verdade, né, do desenvolvimento do empreendedorismo nacional. E aí a gente tem diversos trabalhos em conjuntos com o Sebrae na identificação dessas startups e no desenvolvimento dessas startups. Então, as universidades também, aí novamente eu posso chamar a atenção ali para a FURG no Rio Grande do Sul, né, que eles já É têm, uma universidade parceira. é uma universidade parceira, universidade federal, né, e a gente tem, enfim, tem outros exemplos aí também de empresas que a gente pode chamar isso de clientes e parceiros, que a gente vem trabalhando ali com eles também, né. Você tem hoje quantos associados ao William Hub? Olha, a gente tem, olhando para as startups, são mais de 40 ideias, mais de 40 empresas, né, de 40 startups, né? Desde restauração de florestas, né? Principalmente ali das matas ciliares, energia eólica, monitoramento climático em tempo real, cultivo de algas, né? Você tem a utilização também de alga, tem uma startup que ela que tem uma solução chamada de árvores líquidas, de que ela já provou que 60 litros de alga ela consegue fazer o sequestro de carbono equivalente a uma árvore de 20 anos. Então esse projeto está sendo a gente está ajudando ali na divulgação deles. Então, assim, são mais de 40 startups que é o que a gente tem ali de ideias e empreendedores. Eu não tenho os números assim de parceiros, empresas. A gente tem alguns clientes, né, que a gente executa esses programas de inovação e, em alguns casos, a gente chega até o conceito de entender,
Porque antes de você falar de inovação e você tentar corrigir alguma coisa que existe, ou você trazer algo de fora, você tem que corrigir algo que está dentro da empresa, e aí o Ilha Hub entra com algumas ações, utilizando até alguns outros parceiros e expertises, né? Por exemplo, desenvolvimento de vendas, planejamento estratégico e Para tal. essas outras questões, eu queria que você detalhasse um pouco mais no segundo bloco. Perfeito. Nós vamos agora rapidinho para um breve intervalo e voltamos já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. E voltamos ao segundo bloco, onde trazemos Edmar Moraes, um especialista em economia azul. Ele que é o CEO do Ilha Hub, um hub de inovação em Ilhabela, atendendo todo o Brasil, não é isso, Edmar? E até temos conversa com o pessoal de Israel também. De Israel também já começou. Algumas startups ali. Faixa de Gaza não. Olha, adoraria falar sobre a faixa de Gaza também, mas Oportunamente, né? exato. Num processo de reconstrução, quem sabe. No encerramento do primeiro bloco, você estava nos dizendo a respeito do trabalho que você faz junto às empresas, aos seus clientes. Além dessa questão da conceituação, vocês vão muito além, evidentemente. Que tipo de trabalho vocês têm realizado? É, acho que alguns, mas eu vou dar um exemplo específico. A gente está sugerindo para algumas empresas o que a gente chama de, né, um workshop de inovação, onde a gente faz a detecção ali junto com a empresa, não somos nós, é um conjunto, dos problemas que eles querem resolverem. E a gente, através ali de uma oitiva, de uma boa escuta, de uma boa conversa, a gente, obviamente, através de metodologias, né, aplicadas, a gente chega nesse mapeamento dessas dores. A gente teve um caso que eu posso comentar aqui, que a gente detectou mais de 20 itens que eles gostariam de trabalhar. E nós chegamos com um programa de inovação. Um workshop de inovação. Na verdade, durante o workshop, vocês já vão orientando a empresa a enxergar o que elas podem ou não fazer isso. Exato, porque em geral todo mundo, e aí a palavra inovação hoje, tá, a gente tem que ter muito cuidado ao utilizá-la, porque todo mundo está falando de inovação, e a inovação ela não está somente associada à tecnologia, ela está até em como você vai solucionar um problema que você tem, até na maneira em que você fala o problema. Porque às vezes a gente esconde os problemas, né? Então a gente tem técnicas, a gente tem ferramentas, a gente tem metodologia para a identificação dessas dores, deste problema, e para que a gente, ali mesmo, dentro desse workshop, já aplique e traga a solução ali mesmo, sem querer desenvolver altas tecnologias. Esse workshop, ele é circunscrito à empresa ou você traz alguns parceiros também para participar O dele? misto dos dois. Em determinado momento, a gente faz esse workshop, que pode ser transformado em uma assessoria e depois pode ser transformado em uma consultoria. Quando a gente está falando em assessoria depois desse workshop, a gente está falando em desenvolver o trabalho em conjunto com o cliente. Porque em muitos dos casos, não adianta você falar o que a pessoa tem que fazer, porque ela não sabe o como. E aí onde que a gente entra, onde que a gente traz os nossos parceiros para falar o que fazer e como fazer, quando fazer, onde fazer. E quanto custa, obviamente, né? As empresas, elas recebem bem as orientações, as dicas, porque muitas vezes você pode levar uma ideia e alguém diz, não, isso daqui a gente já pensou e não vai fazer. Ó, vou dar Ah, isso daqui está muito caro. Ah, isso daqui acho que não é o momento oportuno. Começa a oferecer assim um grau de resistência grande, né? olha, Ou normalmente as empresas que você atende, elas são um pouco mais abertas, um pouco mais sensíveis o, eu- dentro à desse chamada processo, escuta ativa, né? dentro desse ciclo, dentro desse ciclo, Nelson, a gente tem, obviamente, um ciclo, uma parte maior, que é a parte do convencimento. Depois que a gente aplica esse workshop, é muito mais fácil mostrar os benefícios de ter rodado esse workshop.
tá? E aí a gente tem casos práticos para isso. Mas o momento do convencimento é o momento ali que toma um pouquinho mais tempo. Interessante, Depois, esse modelo de workshop você desenvolveu ou você trouxe do exterior? Como é que é isso? a gente que desenvolveu. É do Ilha Hub. É do Ilha Hub, é do Ilha Hub. Sandra Elise, minha sócia, já trabalhou em mais na criação ali de mais de 10 programas de inovação ali, de inovações para o governo de Minas e, obviamente, ali aplicando todo o conhecimento que ela tem A Sandra dentro da... Elise Chaves, sócia do Edmar, que é uma baita executiva também. Nosso abraço pelo seu brilhante trabalho. Isso aí. E equipe também, né? Então tem outras pessoas lá A do nosso grupo. equipe é fera, né? Bastante, Vocês bastante. estão sempre buscando solucionar algumas questões, né? Relativamente a mar. A gente, no finalzinho do primeiro bloco, estava falando de árvores, de equivalência. Vamos voltar a esse assunto, que eu acho extremamente interessante. O trabalho das algas e o trabalho das árvores. Uhum. Vamos falar de Amazônia Verde e Amazônia Azul? As duas, sim, a gente pode falar isso, é só uma diferenciação. A gente tem, por exemplo, Diferenciando cada uma e exato, a situando Amazônia Verde, e né? mostrando o impacto de cada uma no ecossistema, né? Exatamente. A Amazônia Verde, obviamente, olhando ali muito para a natureza, assim como a economia azul, a Amazônia Azul também, mas uma olhando dentro do aspecto continental, a outra dentro do aspecto marítimo ali, oceânico, né? Então, como você comentou, a gente tem startups lá dentro do Ilha Hub que faz restauração florestal, aonde e utilizando a tecnologia também para fazer isso. E ele transforma isso em um token e essa área não utilizada, vamos dizer assim, dentro de uma fazenda, ela pode se tornar produtiva e você pode fazer o replantio de árvores produtivas e essas árvores produzirem, obviamente, sequestrarem carbono, além de produzir frutos ou algum outro tipo de óleo. Então tem geração ali Mas isso econômica não está disso. dentro da economia azul, né? Ela está dentro do conceito de economia azul de encontrar na natureza a solução para os nossos problemas. Tá. Ok? De devolver para a natureza o que a gente está fazendo. Então não existe nenhum mal, por exemplo, você devolve ao Baseado em planeta. soluções naturais. Exatamente. Então esse é o conceito de economia azul. E, e a gente obviamente vou dar um exemplo, a gente tem algumas startups que utilizam a extração de quitosana à base de camarão. E essa utilização de quitosana pode ser utilizada em poços de peixes de água doce para O que é você o limpar. quitosano? Quitosana é um componente químico abundantemente encontrado na natureza, tem mais de 400 aplicações. Eu não sou químico, depois deixo os químicos ali explicarem. É para isso que a gente trabalha com os pesquisadores. E aí você utiliza a base, por exemplo, eles utilizam o camarão, a extração que é dejeto, né? A gente come a casca de camarão e vira lixo. E aí eles reutilizam isso para a produção de quitosana. A quitosana jogada dentro de um poço de água, de peixe, né? Você faz com que haja um filtro natural, melhorando ali, né, as substâncias, por exemplo, como o pH da água, aumentando a produtividade Isso já deve estar dentro da aquicultura, não é isso? ou piscicultura, né? Também você pode colocar dentro dos dois conceitos, né? Como é que é a exploração da vida marinha dentro da economia azul? Não tem exploração, acho que até a palavra é assim. Exploração no sentido de descobrir, não de depredar. O que a gente tem que entender é de que assim, você transformar uma base de alimentação que hoje ele é atualmente altamente à base de carboidrato e você transformar ela em proteína, obviamente a gente está falando isso pode ser em proteína verde, vegetal, mas também pode ser ali, né, de proteína animal. Existe alguns. Ninguém está falando de, por exemplo, ir em oceano buscar uma baleia. Não, não é isso. Mas você pode trabalhar com fazendas de peixe, fazendas de camarão, fazendas de mariscos, por exemplo, em locais controlados, né? E tem até um outro exemplo que a gente pode comentar isso, em que um pesquisador encontrou uma técnica de que ele é 50 vezes mais produtivo em produção de camarão e ele faz isso em poços, ele não faz isso no oceano.
Outros Em países, poços com água natural, onde ele há o equilíbrio e ele não faz com que ele faz com que tenha uma expansão e um aumento na produção de proteína, mas ele não está danificando o meio ambiente, né, natural, selvagem, que hoje acontece. E é só um exemplo de que a gente pode falar isso sobre, né, o conceito de economia azul, a aplicação da economia azul. Utilizar isso em poços e não no oceano, não a fazendas a algumas milhas náuticas da costa, né? Existe uma questão que ainda é controversa sobre a mineração, né? Que existem metais preciosos no fundo do mar e tem vários setores que não aceitam uma exploração porque acham que seria uma esculhambação total. Outros setores, e eu já li bastante a respeito, não só defendem, como dizem que já tem estudos bastante avançados sobre a composição do solo que tem nas profundezas do oceano. Como é que você vê essa questão? Você acha que agora era o momento adequado de se tratar disso, ou é melhor deixar quietinho por enquanto e tratar de questões mais aparentes ou mais à superfície? Ô, eu vou responder a sua pergunta assim: o dinheiro é igual a água, ele vai para o lugar onde está mais fácil. Havendo locais aonde pode ter essa geração, extração ou utilização de outros materiais que vão beneficiar determinada indústria até o seu desenvolvimento econômico, aquela indústria não vai no fundo do oceano, certo? Então, porque existem outras formas de se obter e extrair essa riqueza. Se a gente, por que que a gente está indo para Marte? Porque todo mundo ainda acha que lá é mais rico do que aqui. Se a gente conseguir encontrar aqui o que a gente precisa, não precisa ir para Marte, não precisa ir para o fundo, não precisa fazer essa extração mineral no fundo do oceano. Então é uma questão ali se a busca, né, se a gente está falando sobre busca de energia, por que não fazer a busca da energia através do vento, que está constante? Por que não fazer isso através das correntes marítimas que já está aí, né? Você não precisa ir lá fazer Sim, essa movimento de correntes marítimas é uma coisa que pô, você não ouve falar, que você não lê em lugar nenhum, né? a extração energética. Energia eólica a gente já está começando a ver bastante, mas o fluxo de movimento de marés, Então, existe até uma outra startup também lá, é um físico brasileiro que ele está sendo bem, faz parte ali da nossa comunidade também, está sendo bem conceituado, né, de que ele consegue fazer a extração de energia através das correntes, através da maré, com instalação de usinas subaquáticas, né, e aí você tem que trazer aquela energia, isso só que também custa caro, é um mas processo de desenvolvimento, mas é um imagino, né? processo, né? É um processo. Mas como eu comentei, então você tem a base de investimento na energia, né? Então, se você pega a energia extraída de fósseis, hoje ela é uma das mais caras para extração, para obter, mas é a mais barata, né? Na utilização e na distribuição. Quando há o equilíbrio, e por que não buscar essas energias em outros vegetais ou em biocombustível, que é o que a gente fez com o etanol, que o etanol é extremamente limpo, né, em comparação ao fóssil, a gente faz, né, assim como houve políticas lá atrás de benefício ao etanol. Nos anos 60 e 70 do século passado, se costumava dizer o seguinte: uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, eu faço um filme. Aí eu, parafraseando essa máxima, eu te coloco: uma ideia na cabeça e o William Hub à mão, dá para se fazer o quê? Dá para colocar muita ação aí para execução e prática. É isso que que o Ilha Hub faz. A gente transforma essas ideias em empreendimentos. E a gente, Você está em contato permanente com universidades, não é isso? sim, sim. Se uma determinada empresa, alguém que tem uma ideia ou alguma universidade que queira desenvolver algum projeto, quiser conversar com o Ilha Hub, vocês são todos ouvidos? Claro, é só. A gente, enfim, os recebemos a qualquer minuto, a qualquer segundo, que essa também Nós vamos colocar legenda, mas por favor, diga o Instagram do Ilha Hub e para facilitar, que eu acho sempre é bom para a gente ir memorizando. tá em todas as redes sociais, Ilha Hub de inovação, pode procurar, ou no próprio Google, é só buscar inovação e economia azul, o Ilha Hub é o que aparece ali em primeira opção.
E olha que a gente nem paga para o Google para fazer isso, mas Se eu digitar Edmar, o cara não, aí não. da economia azul, Aí vai não, vir não um vale. artilheiro do Corinthians ou Edmar Baixa, que é um grande economista. Aí vai vir outros. É outra coisa, né? É, exatamente. Eu Ah, só então, sou um cidadão latino-americano. você não é nem artilheiro do Corinthians, nem economista. Eu sou administrador de empresa e já passo uns golzinhos lá ali, ó. Tem uma expectativa. Sim ou não? Olha lá, olha lá, olha lá. Me diga uma coisa, a questão ISD, com a frequência com que se vem batendo no ISD, a necessidade das empresas terem políticas formuladas em cima desse modelo, tem favorecido a economia azul? A resposta curta é sim, né? Mas tem muita coisa para fazer ainda, Nelson. Eu acho que é uma grande oportunidade a utilização ali, né, dos conceitos ESG na criação de programas, desenvolvimento de produto, né? Mas ainda tem muita coisa ainda a ser feito aí. Tem muito greenwash aí, né, de utilização desses termos para Esse é um complicador sempre, sempre, né? né? E aí até é uma coisa que a gente evita, né, ter esse assimilação a isso. Quando a gente já percebe de que tem uma demanda ali para greenwash, a gente já não tenta muito associado. A gente quer deixar para que não tenha um blue wash, né? Você, boa. Você acha que essas empresas pequenas, médias, elas podem caminhar para abertura de capital e trabalhar na bolsa de valores? Essa é a ideia. Então, assim, a gente tem startups ali extremamente promissoras, algumas já em operação, né? Já vendendo as suas soluções para as grandes empresas. E tem outras ideias ali extremamente promissoras também, por exemplo, como eu comentei, de geração eólica com pouco vento, né? E Geração eólica com pouco com pouco vento. Isso vento. daí eu Isso é. confesso, nunca tinha ouvido falar. Então, mas você vai ouvir falar, já até saiu no ECOA do UOL, uma reportagem sobre a Catavento, que é uma startup que a gente está incubando, que daqui 15 dias o gerador que foi importado já deve chegar. Foram testes feitos já no túnel do vento do IPT, e ali com ganho 8 vezes mais do que um outro modelo que já existe. E o empreendedor ele está olhando aquilo e está falando se aquilo é um projeto milionário ou bilionário. E aí o próximo passo para isso é buscar o cliente, que já existe alguns prospects, né, ali, alguns potenciais clientes que estão esperando o resultado desses testes para a utilização na base, para a sua base de cliente, bem como para eles mesmos, né? Você tem Então, parceria avançada com o IPT? com o IPT a gente não tem, a gente tem até nada escrito, nada assinado, é um negócio que a gente estava, é só por uma questão de tempo aí, mas estamos buscando ali. Com governos municipais, estaduais, como é que é a relação do Ilha Hub? A gente tem uma cidade no Rio Grande, né, no Rio Grande do Sul, em que a gente estava bem avançado ali para fazer algumas coisas. Infelizmente aconteceu a catástrofe e aí ó, as prioridades são outras. Santos, a gente fez ali um trabalho de ajudar o Parque Tecnológico de Santos e, inclusive, essa usina eólica está sendo registrada lá, com CNPJ de lá, e os impostos serão coletados por lá, Aliás, o por Parque causa. Tecnológico, ele promete, né? Promete, promete. Tem essa questão agora de esperar o que vai acontecer nas eleições e para verificar, né, ou se o atual o prefeito, enfim, a gente tem que ter políticas de Estado com E maiúsculo, né, para desenvolvimento de inovação e tecnologia e empreendedorismo. Então, a gente espera ali que qualquer novo prefeito que entre agora já entre com o conceito ali de inovação, porque existe também em algumas cidades fundos voltados à inovação e até mesmo, né, o Ministério de Ciência tecnologia, né, desenvolvimento e inovação, tem fundos ali, alguns benefícios para cidades que queiram investir em inovação. Quer dizer, pela costa marítima que temos e pela extensão territorial, que falamos logo no começo, de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, existe um mundo aí a ser preservado e explorado racionalmente, né?
o que gera seguramente várias oportunidades de negócio, não é isso? Sim, sim, sem dúvida. Tem a questão turística também, que a gente nem entrou, né? Então, um outro exemplo que eu vou usar, o exemplo da baleia, que até o Nicolas, que está ali atrás, me comentou uma vez que nós estávamos no Fórum de Economia Azul em São Sebastião, onde que você tem o avistamento de baleia. Nós aqui no Brasil conseguimos olhar isso como uma oportunidade de fazer o avistamento de baleias e não para matar as baleias, mas para avistar as baleias, e isso gera uma riqueza. E aí o próprio Nicolas comentou e falou: pai, mas ainda não é 100% economia azul, né? E aí eu falei: sim, não é. E aí eu falei: mas por que que você está falando isso? Ele falou: porque estão queimando o óleo diesel para verificar as baleias. Então aí Acaba sendo um contrassenso, aí né? é um pouco de contrassenso. Então, o nosso trabalho, olhar para isso, verificar como que a gente pode fazer essa substituição para que haja ali né, um avistamento de baleia 100% limpo, né, renovável, saudável. Existe um estudo internacional de que uma parte da humanidade vai viver exclusivamente daquilo que o oceano produz. Você acha que o futuro está no oceano? Eu acho que o presente, né, está no oceano aí. Eu acho que tá, mas se a gente olhar o dano que a gente causa, tudo vai para o oceano. Então, um rio que sai, né? A água que chega naquele rio veio do oceano, que foi transportada através das nuvens, que tem aquele no rio. Então, se a gente não olhar se não olhar de maneira diferente para o oceano, a gente começa a gerar outros grandes problemas. Olha que a gente nem entrou na questão dos antibióticos aplicados nos animais, que eles chegam através das águas no oceano, os índices de anticoncepcionais, tudo isso está sendo despejado dentro do oceano, né? Porque a gente ainda nem consegue ter filtros para isso, né? Metais pesados, não é isso? Que Metais pesados. recentemente a própria USP É, eu não quero, levantou. eu não quero levar o tom catastrófico, né? Porque a gente olha aqui para a questão da solução, mas isso definitivamente eles são problemas que a gente tem que corrigir. Quer dizer, o que existe de inovação e o que vai ser desenvolvido ainda futuramente são suficientes para reverter esses motores, para ter um planeta mais equilibrado, digamos. Você acredita nisso? Eu Que a gente acredito, possa caminhar propositivamente? então eu acredito que se a gente olhar agora algo que a gente queira criar e que a gente já esteja olhando para não, né, destruir ali o nosso ecossistema, aí a gente consegue já reverter, né? Como eu estava comentando, a gente tem que já pensar em qualquer ideia no conceito de devolver para a natureza ali o que a gente já tirou dela no passado. Seria importante fazer uma conscientização com as crianças hoje? Sim, e o São Paulo Ocean Week a gente faz isso lá dentro do evento. É uma grande onde que os organizadores, né, eles levam as crianças ali no ensino básico e no ensino fundamental, obviamente tem os universitários. Então a gente já começa ali fazendo também uma conscientização na base, né? O Brasil ele pode ser referência para outros países nessa área de desenvolvimento da economia azul? Estamos trabalhando para isso. Economia azul é um termo iniciado por um economista belga chamado Gunther Pauli, né, para dar o crédito para ele. E aí a gente identificou isso no Brasil, porque assim por algumas entidades, uns fóruns que eu participo, quando a gente falava sobre desenvolvimento de tecnologia sustentável, sempre havia uma resistência e aí não, 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 isso aqui dá para fazer, isso aqui dá para fazer. Então assim, o Brasil ele tem que ser. Nós temos aí milhões de quilômetros quadrados ali, né, que faz parte da Amazônia Azul, né, no Brasil, que já foi reconhecido ali dentro dos livros didáticos, né, ali dentro do Ministério da Educação como o território brasileiro. E então, assim, nós temos a obrigação de ser a principal referência economia azul do mundo. Você acha que tem obrigação? Em que sentido? Pela importância que o Brasil tem no cenário mundial, pela extensão territorial? Primeiro que é algo novo, e quando é algo novo,
os pioneiros sempre saem na frente, os pioneiros é que escrevem os caminhos, e é isso que é o que a gente vem fazendo, então a gente pode fazer isso aqui no Brasil. Então a gente já percebe que o Brasil é feito de brasileiros e bons brasileiros com capacidade de execução. Como é que você enxerga o Ilha Hub daqui 10 anos? Eu enxergo uma comunidade muito maior, né? Aonde em que a gente tenha resultados já conquistados ali, mostrando as aplicabilidades nas localidades, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para quem não conhece, é importante a gente dizer, o Ilha Hub já avançou muito, mas ele é bem novinho, né? Quer dizer, Muito. tem um espaço grande ainda A pela gente frente. está no 3º ano de operação, né? Mas muitas ações aí que a gente já posso enumerar centenas, dezenas de ações aí que a gente vem, porque como a gente entende que nós não somos únicos, a gente consegue fazer com que a cadeia se expanda muito rápido. Então, quando a gente colocou ali, fez o Fórum de Economia Azul em registro no litoral sul de São Paulo, a gente fez visitas para Cananéia, visitas em Iguape, e aí começamos a comentar algumas coisas que eles já poderiam fazer. Fizemos outras edições em São Sebastião, e a mesma coisa, o que eles podem fazer independente de uma única empresa, independente de um instituto, independente do governo que está de plantão. É a sociedade mesmo que tem que olhar e tem que executar isso. Quando eu falo sociedade, eu também incluo as empresas, né? Elas não simplesmente sociedade como um indivíduo, mas a sociedade pode ser a sociedade anônima ali, a E não só a corporation. empresa que vive do mar, né? Porque ela pode ter uma relação com o oceano de forma indireta, né? Sim, sim. Não necessariamente ela precisa viver de pesca, de turismo, ela pode estar numa outra atividade e se associar a projetos também, não Claro, é tá isso? as logísticas, né? As grandes empresas de logísticas também. Então, elas têm que chegar aos portos. Então, se você tem, por exemplo, um mapeamento de vento na costa, desenvolvido por uma empresa, por uma startup, isso é extremamente importante para a produção que está acontecendo lá em Goiás. Então, se você sabe que um caminhão demora 25 horas para sair de lá e chegar e vai ficar no pátio de um porto, para que você vai fazer isso se você pode criar locais específicos e deixando esses caminhões em pontos estratégicos, já que o porto parou a operação, né? Isso é economia azul também, né? É usar a inteligência, né, Sim, em favor da natureza e da própria população sim. e seus agregados, suas empresas, suas organizações, universidades. Falamos com Edmar Moraes, o CEO do Ilha Hub, que nos trouxe muita informação, bastante conscientização e esperamos revê-lo em breve para a gente dar uma atualizada nesses projetos do Ilha. Muito obrigado pela sua participação e bastante sucesso para você. Obrigado, Nelson. CEO no conceito de Chief Entrepreneurship Officer, né? De ser empreendedor. Obviamente que tem muita questão de executive, mas é muito mais ali, a gente tem 2 CEOs, né? Que sou eu, Sandra Elise ali, no sentido de ser empreendedores, mas com conhecimentos executivos para colocar isso em prática. Perfeitamente. Obrigado e sucesso para vocês. Para nós. Obrigado. E continue com a gente, porque vem mais, pode mais por aí.